caso delegado da Marinha, a gente trabalhou muito com pesquisa de apis. Inclusive, foi eu responsável de trazer para o Brasil aquela forma de ácido tartárico, tudo invertido. Mas eu gostaria de saber agora se tem algum dado quantos ml de limão precisa para fazer uma inversão, porque isso eu não conheço ainda. São 50 ml de suco de 4, eu falo suco de 4 limões, porque às vezes é mais fácil para o apicultor. Mas isso vai dar mais ou menos 50 ml de suco, tá? Ele vai fazer uma inversão de aproximadamente 50% da sacarose, com 25 a 30 minutos de fervura. Quanto mais ferve, mais tem a inversão, né? Quanto menos ferve, menos a inversão também, tá? Quando eu fui testar o limão, 5 litros de água e 5 quilos de açúcar. Eu trabalho com ele mais diluído do que aquela forma original que o senhor começou a trabalhar. Mas me inspirei nela. A receita da mandioca, da folha de mandioca, mas quanto xarope a gente tem que colocar? Se você quiser repetir de novo, você tem que pegar a folha, secar, tem que cortar alguma coisa para não ficar bem. Se puder repetir de novo essa parte e falar do xarope, qual é a proporção que a gente tem que usar? Tá. A gente pega a folha, corta o pecíolo tem cabinho da folha, né? Para deixar bem só a folha sem o cabinho, né? Deixa secar a sombra, né? O importante da sombra é porque a própria luz do sol, o calor do sol, ele vai danificando os produtos, né? Então deixa secar a sombra. Quando estiver bem seco, que você pegar na sua mão e ela esfarelar, é o ponto. Tá? Aí você vai misturar uma quantidade. Tritura primeiro. Você pode triturar no liquidificador, você pode triturar, passar no moinho, né? No pilão, para quem não tem nada, acesso a nada disso, faz no pilão, tá? E aí depois que triturar, você vai misturar com ou mel ou xarope, né? E aí a gente vai colocando até formar uma pasta que solte da mão. Tá? Vai formando uma pasta que solte da mão. Não pode ficar nem muito grudenta, porque senão as operárias, quando forem coletar o alimento, vão ficar presas no alimento. E nem muito seco, porque não fica tão atrativo. Tá? Mas a receita é mais, você vai vendo na tua mão. Quando fizer assim, que está soltando da mão a pasta, é porque já botou suficiente. Pode ser mel ou pode ser xarope de água com açúcar. Na mesma consistência. Isso, exatamente. É o ponto. É o ponto. Oi. Posso falar? Pode. Bom dia. A ver se A folha de leucena no mesmo processo. Tá? A única vantagem da folha de leucena é que você não precisa tirar o pecíolo. Porque na hora que você colocar para secar, ela vai cair do pecíolo. Tá? E você só separa o pecíolo dos folhinhos, tá certo? E faz a tritura. Eu nunca testei com moringa, mas pode ser testado. Tá? Tá bom. Em primeiro lugar, meu nome é José Espírito Santo. Eu já alimento há muitos anos a abelha. Eu queria parabenizar a senhora sobre essa palestra, a importância de alimentação na apicultura, porque sem alimentação não existe apicultura profissional. Mas só tem uma coisa, a senhora me deixou muito confuso, porque eu salvei meu casamento de parar, na hora de parar com a alimentação com xarope. Porque a alimentação de xarope e esses extratos é um dia sim, um dia não. E eu tenho 150 colmeias. Minha esposa falou assim, vamos continuar desse jeito ou vamos achar uma outra forma de alimentação. Porque a forma como que esse trabalho com xarope e extratos está produzido, com todo respeito, eu gostaria de saber qual é o custo desses xaropes e esses extratos. Custo de tempo, custo de gasolina, custo de mão de obra. Porque isso me deixou um pouco confuso para aquele apicultor que tem 100, 150 colmeias. Essa forma de trabalhar fica um pouco difícil. Nós, no Espírito Santo, a gente trabalha com açúcar seco. A gente fornece açúcar seco para as abelhas durante um mês. Enche o posto de cobertura e deixa a água perto, tá? E às vezes, com a seca, ela tem dificuldade no chão pequeno, tá? Tem os probleminhas, mas tem meios de saque
entendeu? A soja, a gente trabalha com soja, realmente, a transgenia é um problema, mas fazer aplicar esses produtos que o senhor fala, para mim é muito confuso. Se eu trabalho com 100, 150 colmenas, é impossível. Entendeu? Então, o custo de produção, a logística do seu trabalho, principalmente com o xarope, com um tamanho maior de quantidade de colmenas, eu não consigo trabalhar dessa forma. E eu acho que, claro que talvez a gente pode conversar depois, ou cada opinião é válida, mas existe uma coisa de pronto, que meus colegas, acho que é do Espírito Santo também, compartilham isso, que às vezes a gente tem essas dificuldades. Mas mais uma vez, parabéns pela iniciativa, porque é a primeira vez que eu estou vendo uma palestra que realmente chama a atenção para a alimentação da abelha, que eu vejo hoje em dia a agricultura profissional sem alimentar a abelha não é possível. Obrigado. Obrigada. O custo de produção realmente vou ficar devendo, tá? Realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada. Agora, não tenha dúvida, no caso de quem tem muitos comércios, apiário longe, realmente complica, né? E aí, a sua alternativa de usar o açúcar é super válida, né? O açúcar tem que ser misturado com xarope, né? A questão mesmo o senhor já está cuidando, é fornecer a água para que ela possa estar realmente fazendo essa diluição, né? Outra coisa que tem muito produtor que trabalha por aí é a rapadura também, né? Pois é, isso tudo, gente, vai depender do local onde você está. Tem local que a rapadura vai ser barata, tem local que não vai ser, né? Tem local que você vai achar o farelo de soja para poder comprar, né? Em Teresina é muito comum também o farelo de babaçu, que é um produto regional, que você extrai o óleo e elas são muito bons. Então você compra baratinho numa empresa agropecuária. Então, por isso que é importante trabalhar com o que realmente tem à disposição na região de vocês, para reduzir o custo. Porque não adianta você também estar pagando para manter as abelhas, né? E o preço do mel depois nem sequer conseguir contribuir para que você possa estar adquirindo o alimento. Certo? Mas essa forma que você está alimentando é a forma que dá certo para vocês. Como eu disse, não existe uma fórmula correta. O que dá certo para o produtor é o que vocês devem estar usando. Meu nome é José Cândido, sou agricultor desde criança e sou do Rio de Janeiro. Gostaria de falar a respeito da alimentação na época que é colocar para saber. Eu sei, mas não sabe. Eu gostaria de saber também. A alimentação da abelha tem que ser colocada, mas tem que ser feita a época que vai ser colocada, porque senão está errado. Como eu não sou do Rio de Janeiro, senhor, eu vou lhe pedir a sua ajuda, já que o senhor disse que já sabe qual é a época. Porque essa época vai depender realmente de região para região. É como eu disse, tem região que é no período seco, tem região que é no período chuvoso, tem região que é no período de geada ou até de neve. Então, por favor, me diga que aí eu já vou aprender com o senhor. Qual é a melhor época lá? A melhor época de colocar o xarope para abelha é quando não tem florada. Pronto. Não tem florada, não Pronto, já resolveu o problema. Para serve para qualquer região essa resposta. Professor, meus parabéns. Obrigada. Mais uma vez, escutei o grande bloco. Queria falar nas coisas de crescendo, trabalho e mandioca. Gostaria de saber da senhora se a folha da maniscoba, já que nós temos uma certa abundância na nossa região, o que seria também viável fazer essa parte? Vivo com a agricultura e vivo parentalmente minhas abelhas 17. Jamais deixarei. Essa é a pergunta. A maniçoba que o senhor chama é a mandioca? É a mandioca. Bom, Científico eu não sei. né? Tá, vocês perguntam até por causa do ácido, né? Mas na hora que você seca, o ácido evapora. Então não tem problema, pode ser usado também, certo? O ácido se evapora todinho.
É muito bom estar aqui ouvindo mais uma vez falar sobre a alimentação da abelha, porque é muito importante. No semiárido baiano, vários apicultores tiveram praticamente seus apiários ensinados na época da seca. E nós fizemos um trabalho baseado nas suas orientações sobre a alimentação que ajuda a recuperar os enxames. Eu queria saber melhor sobre a alimentação do algaroba. Se a lavagem da algaroba, quanto tempo cozinha para fazer o xarope, ou se precisa fazer só ela moída, como é o processo? A parte da algaroba você pode fazer o xarope ou fazer moído, né? Ou então fazer um xarope separado e enriquecer. Então são 3 receitas diferentes que podem ser usadas com a lavagem de algaroba, tá? Quem vai fazer um xarope, bota água. A gente tenta botar mais ou menos a mesma quantidade de água e de vagem, tá? Então se são 2 litros de água, 2 quilos de vagem. E quebra a vagem, porque você quebrando, ela vai liberar a maior quantidade de açúcar. Quebra a vagem, coloca para ferver e deixa ali dar uma fervida. Depois que ferver, deixa ainda ficar aí uns 10, 15 minutos mais ou menos. Se você deixar mais, vai evaporar muita água e vai ficar um xarope mais grosso. Então pode também, tá? Isso não teria problema. Então essa seria a receita com o xarope. A receita usando a vagem, você vai pegar a vagem, deixar ela secar e moer. Não quebra a vagem, porque ela nem é fácil de quebrar, né? Ela não é uma vagem que você quebra e separa o grãozinho facilmente, não. Então você quebra, moe a vagem inteira mesmo, tá? E aí ela tem muita fibra, então ela não é muito fácil de moer também, assim, porque quanto mais fino for o pó, melhor vai ser para as abelhas estarem usando como alimento, né? Mas então, a vantagem da folha, por exemplo, é que você até no pilão você moe bem direitinho. A vagem não é assim. Vocês vão ter uma dificuldade maior de moer. O ideal seria um moinho mesmo, para ficar bem pozinho. E aí esse pó, você pode jogar dentro de um xarope, por exemplo, né, para fornecer as abelhas, ou pode misturar com um pouquinho de mel e fazer uma pasta, ou com um pouquinho de xarope e fazer uma pasta também e fornecer para as abelhas, tá? Essa pasta você vai misturando o mel ou o xarope até ficar numa consistência também que não grude na sua mão, tá? Isso aí, dependendo da umidade do xarope ou da umidade do mel, você usa mais ou menos mel e xarope. Por isso que eu não gosto de dar receita. O ideal mesmo é vocês irem olhando na mão. Quando tiver uma pasta que não está mais grudando na mão, é o ponto que vocês vão usar para estar fornecendo o alimento para as abelhas. Obrigada. Doutora, aqui no Nordeste, principalmente na sua região Piauí, é conhecido o pasto da região sendo riquíssimo internacionalmente. Porém, temos um problema no Nordeste, que são a período de chuvas. E então, as colmeias, elas sentem muito período de seca. Eu gostaria de perguntar à senhora sobre o que acha de irrigar uma parte local próximo às colmeias, irrigar a própria caatinga e selecionar algumas espécies que devia ser feitas para saber quais pastos seriam mais adequados para as abelhas, e se fizesse uma irrigação, e se fizesse isso com uma constância, para não se depender do chuva e não se poder ficar esperando apenas 3 ou 4 vezes para a produção. Existe algum estudo sobre isso? Qual é a opinião da senhora sobre isso? O professor Breno, aqui da Universidade Federal do Ceará, já tem feito alguns estudos nesse sentido, tá? Eu não tenho nada contra. Agora, eu acho que para irrigar, o melhor seria a gente irrigar alguma coisa que fornecesse o alimento para as abelhas e algum outro produto para a gente, né?
Eu acho que isso aí porque aí você estaria potencializando aquele serviço que você está fazendo. Certo? Então, por exemplo, fazer uma plantação de girassol, que aí você vai ter o mel, o pólen, depois vai ter a semente de girassol, né? Vai poder ou vender a semente ou extrair o óleo para vender o óleo. O girassol mesmo, o capítulo de girassol, né? A flor, a planta, você vai poder estar triturando e fornecendo para gado, né? Ou para caprinos e ovinos. Então, eu acho que quando você consegue potencializar alguma coisa, que você possa usar vários produtos daquela mesma planta, fica melhor. Eu citei o girassol, mas o girassol não é nativo. Agora a gente tem muitas fruteiras nativas que podem ser aproveitadas para isso, né? Tem muitos também que a gente bota o próprio caju, né? Ou o cajuí, ou mesmo plantas, né? Tipo cajá, murici, né? Saputi, algumas plantas que a gente poderia realmente estar aproveitando, não só a florada, mas depois as frutas. Agora, é interessante isso, né? E poderia de repente estar sendo, essa irrigação poderia de repente estar sendo realizada só enquanto a planta não cresce mesmo, né? Porque se você está trabalhando com árvores, as árvores com sistema de chuva, elas conseguem, que estão sofrendo mais com a seca, ainda assim elas conseguem produzir as flores dela, né? Como por exemplo o pau-d'arco, o ipê, né? Mesmo num período de estiagem muito grande, elas vão produzir as plantas dela. Então, de repente, precisa ser uma irrigação só enquanto a planta não se desenvolve para poder seguir em frente sem a gente estar irrigando, né? E aí, para isso, as árvores são melhores do que arbustos, certo? Ok.